Fala pessoal, nessa aula a gente finalmente vai conhecer a IDE Intel XDK, né? Desde a arquitetura dela, como funcionam os recursos de desenvolvimento dessa ferramenta, até a instalação e como serão os primeiros passos no desenvolvimento do aplicativo móvel usando essa ferramenta Intel XDK. Então, como a gente falou até aqui, a Intel XDK é uma ferramenta que nos permite criar aplicativos móveis multiplataforma utilizando recursos e linguagens híbridas, ou seja, HTML5, Cordova e etc. Com isso, através de um único código, conseguimos gerar aplicativos Android, iOS e Windows Phone. De modo geral, a ferramenta Intel XDK ela contém todos os recursos necessários para criar nosso aplicativo, desde a criação, a edição do código, passando pela fase de testes, e engloba também até a publicação dos aplicativos nas lojas de aplicações, independente da plataforma. Então a gente divide em 3 grandes grupos esses recursos, os recursos de desenvolvimento, que é onde a gente cria o código-fonte, utilizando bibliotecas, cria toda a experiência do usuário. A gente também tem os recursos de testes, emulação do dispositivo, a gente consegue emular isso de modo bem prático, bem rápido, consegue fazer os testes através do debugger de JavaScript, uma vez que a gente utiliza JavaScript como base para a criação de aplicativos. A gente tem uma ferramenta muito bacana que vai ter até uma aula exclusiva dedicada a ela, que é o App Preview. A gente consegue testar a aplicação sem a necessidade de publicar o aplicativo final. Então isso é bem interessante, a gente vai abordar uma aula exclusiva sobre como testar utilizando o App Preview. E a gente tem os recursos de deploy, os recursos de publicação do aplicativo. Então, com base em um único código-fonte, como a gente citou há pouco, a gente consegue, através desses recursos, exportar e gerar o instalador do aplicativo para qualquer plataforma, seja para a loja do Google Play, a App Store da Apple, Windows, enfim, para todas as plataformas através de um único código-fonte. A gente consegue compilar nosso aplicativo aí. Então, como é que faz para a gente baixar a ferramenta Intel XDK? Então, o primeiro passo é acessar o site do Intel Developer Zone, conforme está na tela de vocês, para ter acesso ao instalador da IDE. Acessando o site, vocês vão ver aqui o menu Intel XDK. Basta clicar aqui que a gente já vai ser redirecionado para o download da ferramenta. Quando acessarmos a parte de download, um botão aqui embaixo vai ficar disponível para a gente baixar a ferramenta. Automaticamente ele já seleciona a plataforma da nossa máquina. No caso aqui eu estou no OS X. Basta a gente clicar em download, ele já vai baixar o instalador. É importante ressaltar que não precisamos fazer nenhuma instalação ou configuração adicional, pessoal, pois o pacote de instalação do Intel XDK já está incluso todos os recursos necessários para instalar o mesmo, Então, para quem estava acostumado com o desenvolvimento nativo, utilizando Android ou qualquer outra plataforma, a gente precisa configurar Java, configurar variáveis de ambiente, No Intel XDK não tem isso. O instalador já vai fazer toda a configuração para a gente já iniciar o desenvolvimento da nossa aplicação através da IDE, ok? Então, após baixarmos aí o instalador, a gente vai executar ele, ok? No caso aqui eu já deixei baixado para agilizar a videoaula e basta executá-lo para dar início à instalação. Os passos necessários para a instalação são bem simples, pessoal. Se resume em next, 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 Ou seja, só ir apertando o próximo no instalador. E aí uma dica que vale, pessoal, é que o tempo de instalação pode variar de acordo com a sua máquina ou também do sistema operacional. Já instalei o Intel XDK nas plataformas OS X, da Apple, já instalei na plataforma Linux, em máquina com Linux, já instalei também em máquinas com Windows. Em geral, em máquinas com Windows, que exige mais tempo de instalação da IDE Intel XDK. Bom, é isso, pessoal. E a gente espera o instalador terminar de configurar, instalar a IDE. Ele já faz todas as configurações necessárias, como eu citei há pouco. Não costuma demorar muito, principalmente na plataforma OS X, ela é bem tranquila, bem rápida. Pronto, nesse momento a instalação foi concluída na máquina. E eu já tenho disponível para iniciar o desenvolvimento dos meus aplicativos a ferramenta Intel XDK. Depois de instalada a ferramenta Intel XDK, depois de instalada a IDE, para a gente iniciar o desenvolvimento do nosso aplicativo com essa ferramenta, basta a gente localizar o ícone do aplicativo que foi instalado, e isso vai variar de acordo com o seu sistema operacional. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, uma dica bastante importante a partir de agora, é que a Intel, pessoal, ela mantém uma constante atualização dessa IDE, a Intel XDK. Então vale a pena ficar atento à newsletter que eles enviam em nosso e-mail quando a gente faz o cadastro da conta no Intel Developer Zone, para ficar por dentro das correções, melhorias, novos recursos da versão mais atual da IDE.
No momento que eu estou gravando essa aula, a versão mais atual da ferramenta Intel XDK é a versão 18.16, né, 18.16. Então, de novo, eu reforço a dica, crie sua conta no Intel Developer Zone para se manter informado sobre todas as atualizações que são constantes na ferramenta Intel XDK. Ao entrarmos pela primeira vez na IDE, será solicitado informemos a nossa conta no Intel Developer Zone. Então aqui você informa os seus dados e confirme. Com isso, estamos preparados para começar os nossos projetos de aplicativos. Então eu vou colocar minhas informações aqui. Posso marcar as opções para me manter logado neste computador e inicio. Pronto, a partir desse momento eu estou logado com a minha conta na ferramenta Intel XDK, né? Então um ponto que eu queria destacar para vocês é sempre ficar atento à versão da sua ferramenta. Onde que fica localizada essa versão? É esse número aqui no cantinho direito da tela. Essa é a versão que está instalada em sua máquina. Então sempre fique atento para verificar se realmente essa é a versão mais atual, é a versão mais estável da ferramenta. A ferramenta em si, ela tem um auto-updater, ou seja, ela verifica constantemente se você tem a última versão do Intel XDK, mas vale a pena a gente ficar atento, porque algumas vezes esse auto-updater pode falhar, pode pular algumas versões. Bom, então vamos lá. O intuito nosso é criar aplicativos mobile utilizando a ferramenta Intel XDK. Como essa é a primeira vez que a gente acessa a ferramenta, para iniciar um novo projeto, a gente tem a opção aqui no rodapé, né? Start a New Project. Clicando nesse link, a gente vai ter acesso aos primeiros passos para a criação do projeto, né? O Intel XDK ele é bem intuitivo, é bem tranquilo na criação em si de um novo projeto, né? Então basicamente aqui a gente tem algumas instruções, como que o Intel XDK separa, né? Ele classifica em dois grupos, né? Dois tipos de projeto, né? O projeto com HTML5 puro, ou seja, usando as APIs do HTML5 apenas, e também eu trabalhar com projetos do tipo HTML5 mais Cordova, né? Ou seja, utilizar as APIs, os recursos do JavaScript, porém trabalhando em conjunto com a biblioteca Cordova, que a gente apresentou algumas aulas atrás. Então a gente consegue ter acesso a alguns recursos adicionais com a biblioteca Cordova. Então, como que faz para a gente criar o projeto, né? Depois de ver as instruções aqui, a gente vai ter algumas opções aqui ao lado, né? Primeiro de tudo, a gente pode criar um novo projeto com base em templates. Você pode começar um projeto em branco, começar um projeto do zero, né? E aí você escolhe se é um projeto HTML5 padrão ou HTML5 com Cordova. Então, continuando em templates também, a gente pode trabalhar com um layout pré-definido, ou seja, a gente já consegue criar o aplicativo com uma UI pré-estabelecida, né? Isso agiliza a questão da gente estruturar a navegação no nosso aplicativo. Então aqui eu tenho algumas opções de criar um aplicativo com a navegação Flip View, com um grid de informações na tela, ou quero que o meu aplicativo seja baseado em uma listagem inicial. Eu já tenho essa opção. Eu tenho a opção também de começar com uma tela de login meu aplicativo, um menu lateral, que também é interessante a gente vê bastante aí nos aplicativos. Então é um jeito de agilizar a criação da interface no Intel XDK na hora de criar um novo projeto. E também para quem for criar games, né, tem como a gente trabalhar com os templates de biblioteca, né? Então tem a Cocos2D, Pixie, ISO, JS, canvas básicos do HTML5, enfim, para quem quer seguir com jogos, basta selecionar a biblioteca e o template que gostaria de iniciar a construção do seu aplicativo. Logo abaixo aqui da seção de templates, tem uma seção bastante interessante para quem está começando. Eu recomendo olhar com maior prioridade aqui, até para saber como que as coisas funcionam de fato, que é criar um novo projeto com base em uma demonstração pronta do Intel XDK. Então a gente tem exemplo projeto baseado no App Framework, que é a biblioteca padrão do Intel XDK para acessar o recurso de hardware. A gente tem exemplo de um player de vídeo, a gente tem um exemplo de um aplicativo baseado em lista. Se você clicar aqui, você vai ter como que é o aplicativo rodando no final aqui ao lado. A gente também tem mostrando a integração com o serviço Springboard, um projeto também mostrando a navegação utilizando a biblioteca jQuery Mobile. Então tem várias demonstrações que podem ser interessantes. Aqui, ó, em cima a gente vai ver que esses aplicativos que eu acabei de citar são todos utilizando apenas os padrões HTML5. Se a gente quiser trabalhar com Cordova, tem um conjunto de projetos pré-programados que mostra como trabalhar com a biblioteca Apache Cordova através de um projeto de exemplo, né? Então a gente tem aqui player de áudio utilizando Cordova, um aplicativo híbrido trabalhando com notificações no dispositivo, né? Quando eu clicar, eu quero que bipa, eu quero que vibra, eu quero que toque um som, tudo isso através da biblioteca
Cordova. Também tem um aplicativo de demonstração interessante que é a demonstração de geolocalização. Vocês devem ter visto alguns aplicativos já que trabalham com a geolocalização do usuário, ou seja, ele consegue capturar onde que o usuário está, com base na posição do seu dispositivo móvel. Então tem um exemplo aqui bastante interessante, que é a demonstração de como utilizar o recurso de GPS através da biblioteca Apache Cordova com o Intel XDK. Tá? E também tem uma seção de games aqui, né? Alguns exemplos de jogos prontos com as bibliotecas que a gente viu agora há pouco. Então, para quem gosta da área de jogos aí, pode aproveitar e ver uma demonstração de como criar aplicativos de jogos com o Intel XDK, ok? Se você já tiver um projeto em andamento, né, baseado em HTML5, basta você clicar em Import Your HTML5 Codebase. Você vai localizar no seu computador onde estiver salvo e importá-lo aqui para o Intel XDK. Vamos pegar um exemplo de como trabalhar com um projeto utilizando HTML5 mais a biblioteca Apache Cordova. Vamos pegar o exemplo aqui da geolocalização. Vamos dar uma visão geral para vocês. Então, cliquei aqui na seção HTML5 mais Cordova e selecionei o projeto Geolocation Demonstration. A gente tem uma prévia aqui do lado. Basta clicar no botão Continue, que automaticamente ele já vai iniciar esse novo projeto. Para construir esse projeto de fato, a gente precisa dar um nome para ele. Vamos colocar aqui GeoDemo. Clicando em Create, o Intel XDK vai preparar para a gente um novo projeto com base nessa demonstração. Nesse momento ele apresenta uma mensagem, né, de congratulação, falando que a gente conseguiu criar o projeto com sucesso. Então basta a gente clicar em No. Né? A partir de agora, pessoal, a gente tem acesso ao código-fonte do projeto em si. Né? Lembrando que o projeto, utilizando a ferramenta Intel XDK, ele é baseado em HTML5. Logo, ele tem uma estrutura de um projeto web normal. Né? Tanto que o arquivo padrão onde vai estar o nosso código-fonte é um arquivo chamado index.html. É nele que a gente está acessando o código agora, que a gente pode ver aqui. É um código bem intuitivo para quem possui conhecimento de desenvolvimento web, pois ele utiliza HTML5 como base para a criação do layout, para a criação da estrutura visual do aplicativo. Aqui nessa pastinha www é onde vão estar os arquivos que compõem o nosso projeto. Né? Ou seja, se a gente precisar mudar algum script ou fazer alguma alteração no layout do nosso aplicativo, basta clicar aqui e localizar o arquivo responsável por determinada ação que a gente quer realizar. Nesse caso, todo o script em si que faz a leitura da posição do GPS e tudo mais está na pastinha JS no arquivinho main.js. Se a gente clicar nele, a gente vai ver que possui um código-fonte, um script todo preparado já, né? Tem algumas funções já escritas, a gente tem a leitura da posição do GPS, né, trabalhando de modo integrado com o Google Maps, como a gente pode ver aqui. Então, todo o conhecimento de web a gente reaproveita, óbvio, obedecendo às regras e sintaxe da biblioteca do Cordova, a fim de criar um aplicativo híbrido. Então, nessa parte, nessa abinha de Develop, literalmente ter acesso ao código-fonte do nosso aplicativo. Vale ressaltar que toda a parte de edição do código em si é baseado no brackets, conforme vocês podem ver aqui no editor do texto. Então, os mesmos recursos que a gente tem na ferramenta brackets para edição de código-fonte, a gente tem no Intel XDK. Okay? Como que faz para a gente ver esse aplicativo rodando, então? Basta a gente clicar na aba Emulate. A gente clica aqui, a IDE vai preparar a emulação desse aplicativo. Então, para quem já trabalhou com desenvolvimento Android, é literalmente colocar para rodar o emulador do Android. Só que aqui a diferença é que é muito rápido essa emulação. Então, basta a gente acessar e pronto. Nosso aplicativo está pronto para ser acessado. Aqui ao lado esquerdo a gente tem opções de device. Então a gente pode escolher qual interface que a gente quer emular. Na questão estética fica mais fácil a gente ver como que ficaria o aplicativo em si em um determinado dispositivo. A gente pode escolher o iPhone, pode escolher Google Nexus. Tem uma lista de dispositivos, uma lista de interface aqui para a gente estar analisando. Então aí você trabalha de acordo com a sua preferência. Embaixo a gente tem algumas informações a respeito da plataforma do dispositivo que a gente selecionou e mais abaixo a gente tem algumas informações adicionais, onde que está o arquivo de inicialização do seu projeto, né, o index.html, informações de acelerômetro. A gente pode manipular aqui, ó, se a gente estiver acessando o acelerômetro, ele já vai emular aqui no emulador pra gente, já vai variar as informações, como a gente pode ver aqui abaixo, ó. Sempre que a gente interage com o acelerômetro, ele já altera as variáveis. E aqui ao lado
painel direito, a gente tem informações de dispositivo e de rede do aparelho, né? A área de configuração. Então é aqui que eu posso falar se esse emulador vai acessar a internet ou não, se eu quero exibir status bar nesse emulador, né? Quero simular splash screen, qual que é a língua padrão desse aplicativo. Aqui logo abaixo a gente tem a seção de geolocation, né? A seção de geolocalização. Perceberam que aqui enquanto eu rodo, como o aplicativo é baseado em geolocalização, ele não apareceu o mapa, né? Ele está aqui determinando sua localização. Mas em si o mapa ainda não apareceu aqui, ou seja, o aplicativo não está funcionando, porque ele está simulando um timeout, ou seja, ele está simulando uma trava no GPS. Se a gente desmarcar aqui, ele acha o nosso ponto no mapa. Então como que faz para a gente testar, ver se realmente está funcionando? Basta a gente alterar aqui ao lado. Então eu estou falando que eu estou em outro ponto no mapa. Automaticamente, ao mudar a minha posição aqui, ele já vai alterando aqui no dispositivo ao lado, aqui no emulador. Isso é bem interessante, pessoal. A gente consegue simular o GPS dentro da Intel XDK. Então eu quero simular que travou o GPS, por exemplo. Só marcar Simulate GPS Timeout. Observe que mesmo alterando aqui a posição que eu estou no momento, ele não consegue capturar no GPS, né? Faz de conta que o GPS está travado. Se eu desmarcar, ele volta a fazer a leitura da posição conforme eu altero aqui ao lado. E aqui a gente tem as outras abas conforme eu falei para vocês, né? A aba de teste, ou seja, eu posso enviar esse aplicativo, esse projeto para ser testado através do App Preview, que a gente vai falar em outra aula, que é bem interessante esse recurso, né? Testar, em vez de emular na abinha anterior, eu quero emular ele num dispositivo mesmo. Então tem como a gente emular através do App Preview, que eu vou mostrar depois para vocês. Tem como debugar também, então eu espeto aqui o meu dispositivo e faço a sincronização desse projeto com o dispositivo, né? Eu consigo de fato debugar no meu aparelho mobile. E aqui no build é que eu tenho a opção de gerar um instalador para publicar na loja da plataforma que eu estou criando meu aplicativo, né? Então se eu quiser gerar o aplicativo para Play Store, né, que é Android, é só eu vir aqui e gerar. Eu não vou explicar mais detalhes sobre a geração, sobre o build do aplicativo, do projeto. Eu vou deixar uma aula exclusiva para falar apenas sobre isso, que aí eu mostro com mais detalhes como é o funcionamento em si desse recurso, dessa abinha aqui. Então vamos ver uma alteração aqui, vamos voltar lá para a abinha Develop para fazer uma alteração, né? Vamos ver como é que faz para alterar alguma coisa aqui e já aparecer lá no emulador para a gente. Então vocês perceberam que ali ele aparece uma mensagem lá que a gente inicia no Emulate em inglês. Aparece uma mensagem como determinando sua localização, só que essa mensagem está em inglês. Vamos colocar aqui no GPS Timeout, que é para ele travar, para ele ficar tentando capturar o GPS, mas sai de conta que o GPS está desativado. Ou seja, ele está a mensagem nela, determining your location. Mas vamos colocar essa mensagem em português, então. Vamos aprender como que mexe no aplicativo, no projeto de demonstração. Então, eu percebi que ali eu tenho uma mensagem que está em inglês, mas eu quero alterar ela para português. Basta eu vir na abinha Develop e aqui na página inicial do meu aplicativo, lá na index.html, que é o arquivo principal no que se refere à estrutura visual, eu tenho aquela frase, determining your location. Então, se a gente quiser alterar aquele conteúdo em si, para a nossa linguagem, eu vou colocar uma mensagem aqui, bastando alterar o HTML, buscando posição do GPS. Automaticamente, ao alterar esse arquivo, salvar através do atalho comando S. Quando eu formular novamente meu aplicativo, ele já vai assumir essa alteração e emular com base no novo código-fonte que eu fiz. Legal, né? Então é bem tranquilo qualquer alteração. Uma dica que eu dou é que vale a pena explorar esses aplicativos, esses projetos de demonstrações, conforme eu mostrei, para a gente aprender como é o conceito, como é que eu crio um aplicativo, como é que eu altero alguma estrutura visual na tela e tudo mais. Então, busquem criar os seus projetos aí com base nas demonstrações que o Intel XDK oferece para a gente estar aumentando o nosso conhecimento a respeito da ferramenta. Beleza? Então é isso, pessoal. Apenas para resumir, né? É bom ficar atento à versão da ferramenta Intel XDK, pois algumas vezes o auto-updater dele pode pular alguma nova versão, como eu falei há pouco, e com isso a gente pode ficar sem algum novo recurso ou uma correção importante. Vale ficar atento também sempre no site do Intel Developer Zone para evitar esses problemas que a gente pode ter.
Na próxima aula, então, pessoal, vamos criar o nosso primeiro projeto do zero e aprender como criar uma interface incrível utilizando as bibliotecas e os recursos da ferramenta Intel XDK. Valeu, até a próxima!